Oi, meninas! Hoje a gente vai começar fazendo a simetria desse rosto. Então, a gente vai precisar de um paquímetro, tá? Esse é o meu paquímetro, ele já tá bem velhinho, bem usadinho, mas eu gosto demais dele. Muitos anos já usando esse mesmo paquímetro. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa encontrar é o ponto inicial, a sobrancelha. Depois o ponto final, depois o arqueamento. Para encontrar esse ponto inicial, existem duas formas. Pela lateral da narina ou pelo canal lacrimal, tá? Pelo nariz, a gente vai encostar aqui o paquímetro próximo à abinha aqui de dentro do nariz e fazer a demarcação. Do outro lado, a mesma coisa. Para confirmar se tá certo, nós vamos colocar o paquímetro e bem encostado aqui, ó, acima um pouco do canal lacrimal. Um pouco mais pra dentro. Aqui. Pra ver se realmente tá demarcado no lugar certo. Depois a gente vai encontrar o final da sobrancelha. Para encontrar esse final da sobrancelha, a gente vai passar o paquímetro por cima dos lábios, aqui bem no centro, na parte externa do nariz e cantinho do olho externo, a gente poder encontrar esse ponto final. Mesmo jeito aqui do outro lado. Cantinho externo do nariz, cantinho externo dos olhos, encontra o ponto final. Pra gente saber se tá certo, a gente vai medir toda a extensão de um lado. Aqui deu 6. Toda a extensão do outro lado. Também deu 6. Esse valor eu vou dividir por 2, que dá 3. É a metade da sobrancelha. Porém, do início ao arqueamento tem que ser sempre maior do que do arqueamento pro final. Então, a gente acrescenta aqui 1 centímetro. Então, do 3, vai lá pro 4, tá? Daí, você coloca o paquímetro no ponto inicial, leva pro arqueamento e faz a demarcação. Mesmo jeito aqui do outro lado. Inicial ao ponto de arqueamento e faz a demarcação. Então, nós temos o ponto inicial, final e arqueamento. Vamos refazer essa medida com a linha, tá? A linha que eu uso é essa, 100% poliéster, tá? A gente já tem um vídeo sobre a medida da linha. Então, eu vou tirar uma extensão, dobrar. Vou passar esse batonzinho aqui, ó, que é de pintura de cabelos brancos, tá? Então, eu vou pegar ele e vou passar na linha. Um pedaço pequeno foi passado pra gente poder fazer essas medições. Então, vou fazer primeiro a conferência daqui, ó. Se tá tudo certo. Arqueamento também. Certinho. Agora, a gente vai encontrar a altura da sobrancelha. Pra gente encontrar a altura da sobrancelha, a gente também vai usar o canal lacrimal. Então, a gente vai ter ponto de partida a partir do canal lacrimal. Então, você vai encostar de um lado, encostar do outro e fazer a demarcação.
Nisso, você encosta mais 2 vezes com a mesma distância, só para você ter o ponto inicial aqui, ó. Para você ter noção de distância. E marquei a parte de baixo. Agora, a gente vai marcar a parte superior também. Esse primeiro quadrante aqui é onde define toda a sobrancelha. Se a sobrancelha vai ser grossa, se a sobrancelha vai ser fina. Então, se você fizer esse quadrante aqui mais fino, a sobrancelha vai ficar mais fina. Se ele for mais largo, a sobrancelha vai ficar mais larga. Feito isso, a gente vai marcar o meio do rosto, do queixo, passando pelo arco do cupido, passando pelo nariz, meio da testa. Então, esse aqui é o centro do rosto da nossa cliente. Agora, a gente vai fazer um X aqui no meio, ó, desse quadrante inicial, levando lá pro arqueamento. De um lado e do outro. É importantíssimo que esses pontos se cruzem. Pode observar que se cruzaram aqui no meio do rosto os pontos de arqueamento da estrutura da sobrancelha. Pra gente achar a parte do arqueamento para o final da parte superior, nós vamos encontrar ela a partir da orelha. Então, você pode usar o ponto inicial da orelha, inicial do ouvido, final do ouvido ou final da sobrancelha. Vai depender a altura que você quer essa sobrancelha. Então, vou medir para pegar a sobrancelha real dela. Vamos ver se a parte inicial da orelha ficou um pouco baixa. Ponto inicial do ouvido. Para mim está excelente. Então, vamos demarcar, tá? Olha, se fosse o ponto final do ouvido, ficaria muito aberta. E o ponto final da sobrancelha também muito aberto. Então, aí vai depender do que o cliente quer. E aí, a gente faz essa demarcação. Então, o dela foi o ponto inicial do ouvido. Eu levo em direção ao arqueamento. Você termina de puxar esses pontos até em cima, para que esses pontos se cruzem e o mapeamento fique correto. Se esses pontos não se cruzarem, o mapeamento não está correto, tá? Vamos ver aqui a altura da sobrancelha, ver se elas estão iguais. Estão. Ó, perfeito. Ok. Agora, nós vamos medir a parte inferior da sobrancelha. A parte inferior é medida da seguinte forma. A gente vai pegar o ponto inicial aqui, mas da parte inferior do início da sobrancelha. Então, você vai encostar essa linha aqui, ó, bem onde começou a sobrancelha, e vai levar em direção às têmporas. Ó. Aqui, nós vamos colocar no ponto final, passando pelo arqueamento e levando ao centro da testa. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Ponto final da sobrancelha, passando pelo arqueamento, levando em direção ao meio da testa para os pontos se cruzarem. Observe que os pontos se cruzam novamente aqui, ó. Né? Feito isso, a gente vai cortar as sobrancelhas, tá? A tesourinha certa de se cortar uma sobrancelha é essa, ponta fina, extensão reta, tá? Vamos usar uma escovinha de cílios para pentear os pelos da sobrancelha e fazer esse corte. Forma certa de se cortar uma sobrancelha. Ah, faltou fazer isso bem aqui, ó, embaixo. Faltou a parte de baixo aqui, ó. Então, o ponto inicial inferior, levando lá para o arqueamento. E faço essa demarcação.
forma certa de se cortar a sobrancelha. Do início ao arqueamento, penteia para cima. E corta esse pelo. Em cima da demarcação que foi feita. Do arqueamento pro final, penteia-se para baixo. E apenas apara o pelo. No caso dela, ainda sobra um pouco de pelo aqui pra fora na parte superior por causa do formato do crescimento do pelo dela. Ela tem um roda-moinho na sobrancelha. Então, esse que faz passar pra fora, a gente vai cortar. São casos extremos, vai de pessoa pra pessoa, tá? Esse é o caso dela. Vamos lá fazer o outro lado. Início ao arqueamento, a gente penteia pra cima. Corta rente ao desenho da medição que foi feita. Sem medo de cortar, que é melhor a gente cortar um cabelo e errar do que você extrair um cabelo no lugar errado. Então, a maioria das sobrancelhas, a maioria dos pelos de uma sobrancelha, às vezes não precisa ser extraído, precisa ser cortado. Arqueamento para o final, a gente penteia para baixo e apara os pelos. Por que que eu falo apara, gente? Porque se você corta muito rente ao desenho a parte do arqueamento ao final, pode ser que dê falhas aqui de corte, tá? Então, do início ao arqueamento, penteia para cima e corta rente ao desenho. Do arqueamento ao final, penteia-se para baixo e apenas apara o pelo. Feito isso, nós vamos tirar a linha para fazer a extração dos pelos. Epilação. A gente já tem um vídeo falando sobre a epilação, tá lá no nosso canal do YouTube, tá? É Bruna Freitas PMW. Quem quiser conferir nossos vídeos na íntegra, só dá uma chegadinha lá no YouTube e conferir. Então, a gente vai tirar todos esses pelos que estão pra fora do nosso desenho. Centro também. Vamos tirar tudo que tá pra fora do desenho. Logo você vai vendo a sobrancelha tomar formato. Dá uma arqueada aqui na sobrancelha. Isso. A gente vai tirar essa parte aqui de baixo. De um lado. Do outro. Arqueia. Essa mão você vai segurar aqui em cima pra mim. E a outra você vai puxar aqui. Pode puxar bem, mais dedinhos, pra ficar bem firme. O que que é importante, gente? A cliente ajudar a gente puxando a pele, pra que ela fique bem firme e não aconteça da linha tirar pedacinhos de pele, tá? Então, se essa pele não tá rígida, como tá aqui agora, ó, pode ser que aconteça de você, ao invés de extrair o pelo, extrair um pedacinho de pele. Então, se tiver bem esticadinha, não tem problema. Então, vamos fazer a epilação dessa área. Sempre abaixo da demarcação. Afasta um pouquinho assim seu braço. Isso. Estica mais a sua mão, essa mão. Isso.
Agora, vamos fazer o outro lado. No outro lado, você vai segurar com essa mão por cima. Me dá espaço aqui. Não, você continua assim, só o seu cotovelo que desce um pouco. Peraí, isso. Baixa um pouco o seu queixo. Aí, tá ótimo. Ó, pele bem esticadinha, tá perfeito. A gente começa a fazer a epilação dessa área. Observe a eficácia da linha na extração dos pelos. Vira seu rosto pra cá um pouquinho, isso. Perfeito, pode soltar. Pelinhos que ainda ficarem pra fora do desenho, que você não extraiu com a linha, você vem com a pinça. Eu prefiro a pinça chanfrada, tá? Ó, pontinha dela chanfrada. E vou fazendo essa limpeza de pelos que eu considero que ainda precisam ser retirados. E fazendo esse desenho. A retirada dos pelos tem que ser feita de uma forma correta, sempre puxando a favor do pelo, diferente da depilação com cera, que tem que ser feito ao contrário do nascimento do pelo. Na pinça é preciso ser feito a favor do pelo. Por quê, gente? Porque se você puxar ao contrário do que ele nasce, pode ser que aconteça um trauma, tá? Nessa raiz desse pelo. E ele não nasça mais. Por isso que existe muitas sobrancelhas com falhas e falhas que não se recuperam mais. Levando, assim, ao uso da micropigmentação. Feito isso, nós vamos pegar um chumaço de algodão, colocar um pouco de adstringente, eu gosto muito desse aqui, ó, é uma água tônica. E é adstringente também. Pra mim, eu uso essa há muitos anos, eu gosto muito dela. A gente vai fazer a limpeza dessa área, para que ela possa receber a rena. E que a rena possa durar mais tempo na pele, pois essa pele foi bem limpa, nós tiramos todo o excesso de oleosidade. Para quem tem dificuldade na aplicação da rena, eu recomendo fazer os traços novamente com a linha bem finos. Bem finos, o que eu quero dizer? Não que a sobrancelha seja fina, tá, gente? Que os traços que são passados pela sobrancelha da linha sejam um pouco mais ralos, um pouco mais finos, mais claros, porque senão a rena, o lápis que a gente vai fazer essa aplicação da marcação, no caso aqui a linha, ele vai servir como um protetor para a pele, então essa rena não vai ultrapassar e pegar na pele como a gente quer. Então, vou fazer aqui para vocês verem, ó, bem clarinho, bem fininho a marcação. Ó. Final também. Outro lado também. Ponto de arqueamento. E aí, vocês vão passar aqui, ó. Fazer toda aquela demarcação que a gente fez inicialmente, só que bem mais fraquinha, ó. Quase nada. Não pega quase nada de tintura aqui na pele dela. Embaixo também, mesma coisa.
E agora a gente vai preparar essa rena, tá? Vou preparar a rena, mostrar pra vocês como é que faz a preparação e já a gente volta com a aplicação. Ondapem para fazer a mistura, um borrifador com água e um pincel e um palito de laranjeira também, gente. Então, vamos lá, a gente vai abrir essa rena. Vamos pegar 2 pazinhas dessa aqui, da parte de cima do palito de laranjeira, essa que é chanfrada, ó. A gente vai pegar 2 pazinhas dessa cheia. Depois, 2 gotas de fixador. E vamos colocar aproximadamente 2 borrifadas de água. Vamos fazer essa mistura. O ponto da rena, para fazer a aplicação, ele tem que ser um ponto de ketchup. É um ponto nem tão grosso e nem tão fino. Ó, esse tá bem pesado, então a gente vai colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar mais 2 esguichos de água. Você pode fazer com misturador elétrico, ou você pode também fazer essa mistura manualmente, assim como eu tô fazendo aqui. Ó. Agora sim, a gente já tá num ponto de ketchup, consegue observar, ó? Nem tá tão líquido a ponto de pingar, escorrer, ó. E nem tão grosso a ponto de não ter uma boa aplicação na pele. Então, esse ponto aqui é o ideal, ponto de ketchup, ó. Tá? Esse é o nosso ponto. Vamos lá para aplicação? Vamos lá, então, gente, para nossa aplicação da rena. Ela já tá aqui no pontinho de ketchup, ó. A cor que nós estamos passando é o marrom. Então, vamos lá. A limpeza da rena, da sobra, pode ser feita tanto com o cotonete, ó, tanto quanto com o palito, a ponta mais fina do palito de laranjeira, tá? A gente pode fazer também essa limpeza externa. Hoje, nós vamos fazer com o cotonete. Então, como é que é feita essa aplicação, gente? Vocês vão colocando por dentro do desenho que foi feito. E a rena precisa ser empurrada para que ela ultrapasse o pelo e vá até a pele. Então, você vai apertando, que ela vai se encaixando. Depois, se ficar algum pelinho pra fora desse desenho, a gente vem e faz a extração dele. Observem que a aplicação é feita de uma forma que a rena ultrapassa os pelos e encosta na pele. Feito isso, a gente vem com o cotonetezinho. E vai fazendo essa limpeza do que ficou para fora do desenho. É importante que vocês fixem o cotonete e escorreguem ele pelo menos até o próximo ponto, que é o de arqueamento. Aí sim você levanta a mão. Aqui é a mesma coisa. Encosta no ponto de arqueamento e faz o deslizamento até o final da sobrancelha. Feito isso, nós vamos limpar a parte de dentro. Vou deslizar o meu cotonete até o arqueamento, levanto, limpo o excesso que tá na ponta e volto terminando de fazer essa limpeza do que ficou pra fora.
fazer a aplicação do outro lado. Da mesma forma. Empurrando essa rena contra a pele, para que ela ultrapasse o pelo e encoste na pele. Essa aplicação não pode ser demorada, porque a rena começa a agir, e se você tiver passado a rena por fora do desenho, essa rena pode começar já a manchar, a pigmentar, né, e acabar ficando uma mancha porque tá fora do desenho que a gente quer que fique. Tudo bem, se ficar um pouco borradinho, você já vai vir limpar. Essa rena também pode ser feita a aplicação com o palito de laranjeira, tá, gente? Tem muita gente que gosta. Eu faço de todas as maneiras, com palito, com pincel. Eu não tenho muita dificuldade na hora da aplicação, porque eu faço bem rápida. Com o tempo também vocês vão fazer. E já venho limpando, então não dá tempo da rena oxidar e começar a pigmentar a pele. Então, ó, vou escorregando até meu ponto de arqueamento. Depois do arqueamento, eu vou escorregando até o ponto final. Parte inferior. Respeitar o desenho é super importante, porque já foi medido, já foi calculado, e se você não respeita o desenho que foi feito, com certeza não vai ficar certinho, tá? Ó, aqui eu tirei demais, vou aplicar de novo. E fazer a limpeza novamente, para que elas fiquem da mesma largura. Nós vamos deixar essa rena agir por volta de 20 minutos. Vou dar uma olhada geral, pra ver se tá tudo ok. Depois de agir esses 20 minutos, eu volto para ensinar aqui vocês como é que faz essa remoção do produto da pele. E o efeito final que a gente vai ter. Essa primeira aula nossa de rena, de aplicação, vai ser da rena inteira, tá? Depois, na próxima, eu ensino vocês a fazerem a shadow, que fica muito linda, um efeito super natural, que é aquele início mais claro e o resto mais pigmentado.
Agora é só aguardar uns 20 minutinhos pra gente ver como faz pra tirar esse produto e o efeito final. Pronto, já se passou os nossos 20 minutinhos. Então, você vai pegar um chumaço de algodão, borrifar água, pra ele ficar bem úmidozinho. E vai fazer essa retirada. Se ficar algum pelinho pra fora, a gente vai extrair. Aqui ela tem uma falha natural bem grande, mas mesmo assim, ó, tem uns pelinhos aqui que podem ser retirados para o desenho ficar mais harmonioso. De cá ficou ótimo. É isso, gente. Tá pronto nossa aplicação de rena. Se você quiser dar um destaquezinho, você pode passar um lapisinho branco embaixo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é feito. Você passa um lapisinho branco aqui abaixo. E dá uma esfumadinha com cotonete. Que dá um efeito bem legal. Prontinho.